Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora vamos dar início ao livro do profeta Ezequiel, o primeiro dos livros proféticos analisados aqui neste programa, tá? Então tem que fazer essa introdução, né? Os livros proféticos, eles são livros diferentes dos históricos, apesar de alguns deles tratarem de eventos históricos, certo? Como Jeremias, Ezequiel, Daniel, trazem muita história dos acontecimentos ali pré-exílio, durante exílio, pós-exílio, tá? Apesar disso, eles não são livros focados na história. Eles são livros que trazem revelações dos profetas, mensagens de Deus através dos profetas. E são profetas um pouco diferentes daquilo que Israel conhecia, né? Moisés, Elias, Eliseu. Tudo bem, Elias e Eliseu já estejam um pouco próximos desses profetas aqui da Sagrada Escritura, né? Os profetas hagiógrafos, digamos assim, mas diferente de Moisés, tá? Diferente desses profetas, né, que antecederam os reis. Os profetas de agora, eles são até dois grupos de profetas, né? Os profetas que são profetas que ensinam outros profetas e profetas suscitados por Deus no meio do povo para justamente interpelar o povo para o que está acontecendo, para o que o povo tem feito, para mostrar para o povo que essas perseguições, esses exílios, são consequência da idolatria do povo, certo? Não é só pelo pecado propriamente, né? Qualquer tipo de pecado, qualquer infração aos mandamentos da lei de Moisés, da lei mosaica, mas especificamente ao pecado de idolatria. Como eu falei na aula passada sobre o Cântico dos Cânticos, né, toda essa insistência em falar de adultério, de matrimônio nas Sagradas Escrituras é para mostrar que existe um matrimônio e um adultério muito mais fortes e simbólicos, que no caso é o matrimônio espiritual entre Deus, Criador, e a alma e o seu povo, e o adultério, que é quando esse povo, né, presta culto aos ídolos, aos deuses pagãos, tá? E aí os profetas se levantam justamente para mostrar para o povo, olha, está acontecendo o exílio por causa da idolatria de vocês, certo? E com Ezequiel não é diferente. Ezequiel ele tem visões apocalípticas, tá? E por apocalíptica aqui está em sentido duplo. O sentido real da palavra, que a palavra apocalipse significa revelação. Então são visões que são reveladoras, certo? Não são visões comuns. E sim, uma visão ligada ao livro próprio, no livro do Apocalipse de São João, porque Ezequiel ele tem muitas referências que reaparecem no livro do Apocalipse. Ezequiel, Daniel, né, e outras coisas que nós já vimos também aqui nas aulas, certo? Quando nós chegarmos nos escritos de São João como um todo, porque os livros do Novo Testamento que nós vamos analisar, que eu vou comentar aqui nas aulas, serão exclusivamente os escritos de São João. Tá? Vou pegar o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. Serão os únicos livros do Novo Testamento que eu irei analisar aqui no Depósito da Fé. Tá? E aí quando a gente for pegar esses escritos, a gente vai perceber que tem muita coisa de Ezequiel, de Daniel, exclusivamente, e elementos soltos também de outros livros que nós já analisamos, nós já estudamos aqui, certo? Livros do Antigo Testamento. Então isso quer dizer que essas imagens, né, especificamente as imagens que aparecem no livro de Ezequiel, que saltam aos olhos, os seres vivos, que nós vamos ver aqui agora, né? Os seres vivos com cabeça de leão, de touro, de águia e de homem. Esses seres vivos, eles reaparecem no Evangelho, ou no Apocalipse de João. Mas por quê? Né? Por que isso reaparece? A gente pode pensar nas duas coisas, é lógico, né? Que Deus pode ter mostrado tanto para um quanto para outro, ou que é aquilo que estava no imaginário de João. Ou as duas coisas, né? Deus sabia que João tinha conhecimento do escrito de Ezequiel, Deus sabia que João conhecia esses escritos, aquilo já estava no imaginário de João Evangelista, certo? E aí sua visão, ela
uniu as duas coisas. Não estou dizendo aqui que a visão de João é menos mística do que a de Ezequiel. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que São João ele tinha no seu imaginário um conhecimento do Antigo Testamento. Certo? E nós vamos ver isso. Tá? Eu não vou nem entrar muito nessa questão. Né? Por exemplo, São Mateus também tem um conhecimento do Antigo Testamento. Só que qual é o modo de São Mateus expressar esse seu conhecimento? É ligar os eventos, os acontecimentos da vida de Jesus, do Evangelho, a passagens explícitas no Antigo Testamento. Então, São Mateus está o tempo todo citando o versículo do Antigo Testamento. Certo? Para dizer, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, tal. E aí está lá o versículo. Certo? Em São João é diferente. São João ele não liga os acontecimentos a versículos, mas ele mistura elementos que aparecem no Antigo Testamento com elementos que aparecem no Novo, certo? Ele repete acontecimentos, ele repete imagens, tá? E a gente deixa o Evangelho para o período certo das aulas, tá? Só um spoiler aí. Tá, então Ezequiel ele foi escrito em torno do século 6 a.C., ali no período do exílio, tá? Ezequiel e Daniel, que são os dois profetas que nós vamos ver aqui, né? Ezequiel agora e a seguir logo Daniel, eles foram contemporâneos, tá? Daniel, ele viveu já um pouco antes de Ezequiel, certo? Então já tinha fama no período de Ezequiel, só que das Sagradas Escrituras o livro de Ezequiel está antes, por isso que a aula de Ezequiel está vindo primeiro, certo? Mas provavelmente o livro de Daniel também veio um pouco antes, tá? Mas os dois ali no período do exílio, na primeira leva de hebreus para a Babilônia, certo? O reinado ali de Nabucodonosor. E tá, esse é uma breve introdução. Vamos direto ao ponto, porque o livro de Ezequiel, ele, apesar de ser longo e ter muitas passagens que são autoexplicativas e que não exigem tanta atenção da gente, as poucas que têm imagens exigem muita atenção mesmo, certo? Então vamos lá. A palavra Ezequiel, o nome do profeta que dá título ao livro, significa Deus fortalece. Deus fortalece. Né? É sempre interessante a gente saber o significado do nome, né, que está dando título aos livros das Sagradas Escrituras, porque eles já são uma espécie de chave de leitura para que a gente entenda o que o texto está nos dando. Certo? Foi assim desde o Gênesis. Agora, Deus fortalece. Como é que Deus fortalece? O povo de Ezequiel, o povo da época de Ezequiel, estava exilado, estava sofrendo, né, uma perseguição, estava sofrendo, né, a opressão de Nabucodonosor, a opressão dos assírios, dos babilônios. E, meu Deus, então Deus nos abandonou? O que está acontecendo com a gente? Vem Ezequiel para mostrar. Não, isso está acontecendo por causa da idolatria do povo, é uma consequência. Deus não nos abandona. Né? E aí vem as visões, vem as revelações, os acontecimentos, tudo para mostrar que Deus é o nosso Deus. Deus está permitindo que isso aconteça, mas Ele vai consertar tudo. Ele vai consertar. A gente precisa ser fiel a Ele agora. É isso que Ezequiel fala o tempo todo. Não é? Eu serei o vosso Deus, eu sou o vosso Deus. Deus falando com Ezequiel. Né? É uma expressão que aparece inúmeras vezes, inclusive. Né? Eu sou o vosso Deus. E aí, o texto começa com a vocação de Ezequiel. Ezequiel estava no meio do povo, ele não era aprendiz de profeta, certo? Mas estava lá no meio do povo, no meio dos exilados, na primeira leva dos exilados. E aí, no 30º ano, que 30º ano é esse? É o 30º ano de vida de Ezequiel. Já começa assim o texto, né? No 30º ano, então Ezequiel estava com 30 anos quando Deus o chamou, certo? Já é um sinal para nós, né? É um sinal, porque muitas vezes quando a gente está nessa fase, na fase dos 30, a gente acha assim que a gente já tem que ter feito algo, né?
A gente já tem que ter feito, a gente já tem que ter algo em mente. E se não temos, a gente se desespera, né? Meu Deus, o tempo está acabando, né? O nosso tempo, né? O tempo está passando. Mas, olha só, Ezequiel teve a sua vocação aos 30. Né? Ele começou a ouvir essa vocação aos 30. Isso significa que 30 não é tarde, tá? De jeito nenhum, para a gente descobrir a nossa vocação. De forma alguma. Tem até um sacerdote aqui da região, que eu conheço. Sim, é um sacerdote comum, não é um mau padre, em hipótese alguma, mas também não é assim, o padre Paulo Ricardo da vida. Não, mas é um bom padre, tá? Que ele contou uma vez, no homilia, ele estava contando a história da vocação dele, e ele aos 30 anos ainda não sabia ler nem escrever, e não tinha perspectiva de vida, assim, vivia numa zona rural, um lugar assim que acho que a missa, se não me engano, era de 6 em 6 meses, uma coisa assim, né? E tinha a celebração da palavra com a freira, né? Uma vez por mês, e a comunidade era distante, ele tinha que ir de bicicleta, um negócio todo assim. E aí, numa dessas idas, o padre de lá chamou ele, né? Falou, ô fulano, você não quer ser padre, não? E eu não me esqueço das palavras que ele disse na homilia. Aquilo foi como uma facada na cabeça dele. Porque ele queria, mas ele pensava, né, que, poxa, eu tenho 30 anos, não sei nem ler e escrever direito. Carregava a Bíblia lá de vez em quando, porque o pouquinho que ele conseguia, né, que ele entendia, ele lia, né? Mas ele quis. E olha só, é padre, né? Se tornou sacerdote. Então, com 30 anos, não é tarde para a gente descobrir, né? Para a gente começar a caminhar, tá? E foi o caso de Ezequiel. Então, no 30º ano, o Senhor o chamou. Ele teve uma visão. E eu vou falar logo da vocação dele, né? Vou pular aqui do 1 para os capítulos 2 e 3, depois eu volto para o capítulo 1, porque o capítulo 1 exige muita atenção da gente, muita atenção. Né? Tá. Então, depois da visão que eu vou descrever, Deus entrega para Ezequiel um livro, um rolo, né? Um pergaminho, né? Um rolo, escrito por dentro e por fora. Quer dizer, então, né, se fosse escrito só por dentro, ele enrolado não dava para ver nada, né? Letra nenhuma. Então quer dizer que tinha letras, tinha coisas escritas do lado de fora também que dava para ver. Deus falou para ele comer esse livro. Ezequiel comeu. E ele disse que era doce como um mel. O sabor, né? Nos lábios, na boca, era doce, aquela palavra. Né? Algo que reaparece no Apocalipse, tá? Mas o que isso significa? E aí Deus está falando para o profeta guardar essas palavras e ir ao povo falar as suas palavras. Né? Isso aqui também é um pouco daquilo que acontece nas provações de Jesus. Quando Satanás mostra para Jesus, né, as pedras, né, faz com que essas pedras se tornem pães. Jesus estava com fome. E aí Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse momento em que o profeta se alimenta de um livro escrito por dentro e por fora é o momento em que nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus. Veja, isso aqui é uma imagem belíssima, belíssima, da Eucaristia. Mas o que tem a ver? Vamos lá. São palavras escritas por Deus, entregues ao profeta, e que o profeta deveria comer essas palavras, para guardar essas palavras no seu coração. Tá, é simbólico para as palavras proféticas, né? Sim, é evidente que Deus está revelando, Deus está ensinando, e o profeta precisa guardar aquilo, mas ele não pode guardar de uma forma que ele perca, tem que guardar de uma forma que ele não pode perder. E é como comendo, se alimentando, aquilo vai sendo assimilado no organismo do profeta, no corpo, na alma, no espírito do profeta. As palavras de Deus estão sendo assimiladas de modo que ele não vai esquecer, não vai jogar fora. Né? Mas também tem um sentido de nos alimentarmos da palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra? Yeshua. O verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Não é? É tão interessante quando a gente vê a construção das coisas que São João faz. Né? Primeiro ele diz que a palavra era Deus. Depois ele diz que a palavra se fez carne. E aí depois Jesus diz, o pão que eu hei de dar é a minha própria carne. E aí depois Jesus diz,
Não no Evangelho de João, porque não tem essa passagem, mas tem nos outros. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Agora a palavra que sai da boca de Deus é a própria carne de Jesus Cristo, que nós devemos comer, devemos nos alimentar. Não para que ela se assimile a nós, mas para que nós sejamos assimilados a Ele. Isso é que é interessante. Quando nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus, da Eucaristia, há uma espécie de cristificação, que os místicos chamam de cristificação, né? Padre Antônio Roio Marim também fala disso, né? Dessa cristificação. São Paulo ele vai dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Há essa espécie de assimilação do Cristo, claro, não em qualquer comunhão, mas uma comunhão piedosa, onde nós adoramos Jesus e com a frequência, né, confissão, comunhão, aquilo vai acontecendo conosco, tá? Como o exemplo do santo recém-canonizado Carlo Acutis, tá? Que tinha comunhão diária, uma criança de 15 anos, é santo. Mas a assimilação maior que acontece é nossa em Deus. Nós nos alimentamos do Verbo Eterno e somos nós que somos assimilados na natureza divina. Isso é interessante, tá? Então é só uma imagem, certo? Que tem dois significados, uma para o profeta e outra para nós, né? Alegórica e anagógica. Certo. Então esse é o profeta. Esse é Ezequiel. Deus fortalece. E Deus fortalece o povo que precisava de um alento. Deus fortalece o seu povo perseguido, que precisava de um consolo, precisava saber que Deus estava com eles. Certo? Então Deus fortalece. Deus fortalece o profeta com sua palavra, Deus fortalece o povo com as visões e Deus vai nos fortalecer com as imagens que Ezequiel nos dá. Tá? Vamos lá. Voltemos ao capítulo 1. Quando Deus mostra alguma imagem extraordinária, ou quando faz descrição de algo extraordinário, a gente precisa se deter, prestar atenção, porque essas imagens elas são reveladoras de verdades que estão acima do próprio texto, certo? São imagens mitológicas, como eu falei lá na primeira aula, certo? É um pouco daquilo que a gente viu no final, na última aula sobre o livro de Jó, quando eu falei de Behemoth e Leviatã, não é? Então a gente precisa se deter, a gente precisa prestar atenção. Eu estou chamando vocês aqui o tempo todo porque a gente não pode passar batido, tá? As imagens elas têm uma riqueza de detalhes e eu vou ler aqui para vocês, vou lendo e comentando, certo? Para que a gente, né, se aproxime o máximo possível daquilo que é o significado dessas imagens. Vamos lá. Quais foram as visões iniciais de Ezequiel? Capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu vi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos, no meio da qual brilhava algo como se fosse âmbar, saindo do meio do fogo. Eu vou colocar lá no grupo, certo? As imagens de todos esses elementos soltos no texto, para que a gente tenha, né, o visual, né, para facilitar a imaginação. Por exemplo, o âmbar é uma resina de árvore, certo? De árvore velha que cristaliza, fica parecendo uma pedra, tá? E é usado até para fazer joias e que parece um fogo, parece um magma, tá? É amarelo, assim, aquele amarelo, não é um amarelo vivo, não é amarelo ouro, mas um amarelo alaranjado, um pouco avermelhado, certo? Parecendo mesmo uma labareda de fogo. Saindo do meio do fogo. No centro aparecia a semelhança de 4 seres vivos. Este era seu aspecto. Possuíam semelhança humana, e cada um apresentava 4 rostos e tinha 4 asas. Suas pernas eram retas, e as plantas dos pés eram como patas de bezerro, emitindo um brilho como de bronze candente. Por baixo das asas tinham mãos humanas, nos 4 lados. Todos os 4 tinham rostos e asas pelos 4 lados. As asas tocavam-se uma à outra. Ao andarem, não se voltavam. Cada um andava para a frente.
Quanto à forma dos rostos, tinha rosto humano, rosto de leão do lado direito de cada um dos quatro, rosto de touro do lado esquerdo de cada um dos quatro e rosto de águia, cada um dos quatro. Então, provavelmente o rosto de águia está lá atrás, né? Ou acima. Tinham as asas estendidas para cima, 2 asas que se tocavam uma à outra e 2 asas que cobriam o corpo. Cada um andava para frente, iam para onde fosse o espírito e não se voltavam enquanto andavam. No meio dos seres vivos aparecia algo como brasas em chamas. Pareciam tochas acesas, faiscando entre os seres vivos. E o fogo cintilava no meio do fogo, e do meio do fogo saíam relâmpagos. Os seres vivos iam e vinham parecendo raios. Tá, vamos lá. Um negócio assim, fora do normal. Já começando um negócio com 4 rostos, bicho com pé de boi, né? Fora do normal. Mas vejam, vamos lá. Ele está descrevendo aqui 4 seres vivos, certo? Lá na frente, esses seres vivos serão chamados de querubins. Querubins, a gente hoje associa a uma hierarquia dos anjos, certo? Então ele está falando de seres angélicos, seres do mundo espiritual. Mas vamos tentar esmiuçar isso daqui. Querubim, a palavra que nós usamos hoje, né, para essa hierarquia, o querubim, vem de querub. E querub, né, ou caribu, são espécies de criaturas da mitologia assíria que ficavam nos templos babilônios, certo? Olha só a referência, né? De onde é que está vindo a imaginação desse negócio? Está vindo de lá. Quer dizer, se os assírios têm os querub, os caribu, que são criaturas com corpo de leão, com pé de boi, certo? Com asas e cabeça humana, vou mandar a imagem lá no grupo também, certo? Nós também temos os nossos. Só que os caribu dos assírios, eles estão apenas nos templos, estão apenas nas mitologias, né? Que são aqueles que eram servos dos deuses. Nós temos os querubins verdadeiros, certo? E mais do que isso. Por que são 4? 4 é o número das possibilidades. Significam que eles abarcam tudo, certo? Os querubins, eles estão nos 4 cantos, tá? E na medida que ele for descrevendo, vão tentando construir essa imagem na cabeça de vocês, certo? 4 seres vivos, certo? Então, 2 na frente, 2 atrás. No meio havia um fogo, uma chama, de onde saíam relâmpagos, tá? E esses 4 querubins, eles tinham 4 asas. Aparência humana, quer dizer, corpo humano, né? Com pé de bezerro. Os anjos, sendo representados com aparência humana e asas, significam que eles têm algo de semelhante à natureza humana, porém algo de superior à natureza humana. Vamos lá. O que os seres humanos têm de próprio que difere o ser humano de qualquer animal, de qualquer planta, de qualquer mineral? Porque dos minerais nós temos algo de semelhante, que é a matéria, né? Nós temos matéria igual pedra, igual rocha, né? Etc. Nós estamos vivos e crescemos como as plantas, né? As plantas têm matéria também, como a pedra, e crescem, estão vivos, como nós que crescemos, estamos vivos. Os animais, eles têm emoções, né? Os animais sonham, não sei se vocês já viram um cachorro dormindo, mexendo a pata, né? Depois acorda assustado. Também quando nós alimentamos um animal, muitas vezes, o que acontece? Aquele animal começa a ter carinho, né? Começa a devolver carinho pra gente porque ele gosta da gente, porque a gente dá comida. Enfim, então ele tem emoções, né? Os animais ficam com raiva, né? Teve uma vez, quando eu era pequeno, minha prima, que era vizinha de fundo, eu morava, né? Tinha a casa da minha avó, a casa da minha mãe e a casa da minha tia, tudo ali no mesmo terreno. E aí a casa da minha tia, para chegar na casa da minha tia, tinha um corredor. E ela criava um poodle, a minha prima, né? A filha da minha tia criava um poodle. E eu adorava pirraçar esse cachorro. Coisa de criança. Eu adorava pirraçar para ver o cachorro correndo o corredor todinho e se jogando no portão. Né? E aí o que aconteceu? Aquele cachorro ficou com raiva de mim, porque toda vez eu pirraçava ele. E eu não podia entrar na casa da minha tia sem que alguém segurasse o cachorro, senão ele ia em cima de mim. Tem uma vez que ele até quase conseguiu me morder de verdade, né? Machucou um pouquinho, mas não foi nada grave não. Então, o que aconteceu? O cachorro ficou com raiva de mim. O cachorro tem emoções.
Os animais têm emoções, nós temos emoções, certo? Mas o que nos diferencia de todo o resto? Nós temos inteligência e vontade. Nenhum animal, nenhuma árvore, nenhum mineral tem inteligência nem vontade. O que quer dizer a inteligência? A capacidade de compreender a verdade, certo? A gente fala assim, que cara inteligente. A inteligência não é simplesmente uma pessoa que raciocina bem ou que tem um raciocínio rápido. Não, inteligência é a capacidade de compreender a verdade, tá? Exemplo, um exemplo bem básico mesmo, que está lá no Padre Paulo Ricardo. Não é? Se você se sacrifica para comprar a ração de um cachorro, ele nunca vai saber desse sacrifício. Ele só vai saber da ração que você comprou. Não é? Se você deixa de comprar comida para você, não é? Qual é a verdade que está ali incutida naquela ração que você comprou? Certo? O ser humano é capaz de compreender o sacrifício que o outro faz. Tá? Ele é capaz de compreender isso. Isso é a inteligência. A inteligência é a capacidade de compreender a verdade. Tá? E o que é a vontade? A vontade é a ação que vai contra o instinto. O animal não consegue ir contra o seu próprio instinto. Né? Agora, recente mesmo, onde eu trabalho, né, perto da pista, assim, tem muitos cachorros de rua, e aí apareceu uma cadela no cio, uma cadela de rua. Ela fica rodeada de cachorros. Enquanto ninguém conseguir cobrir essa fêmea e emprenhá-la ou ela sair do cio, ela vai continuar rodeada de cachorros, porque os cachorros eles não conseguem ir contra o seu próprio instinto. Eles sentem o faro, né? Eles veem e tal, então eles vão para cima, certo? O cachorro ele tem instinto, o animal tem instinto. O ser humano consegue ir contra o próprio instinto. O cachorro, quando ele está com vontade de fazer xixi, né, o primeiro poste, o primeiro arbusto, qualquer coisa que tenha 10 centímetros acima do chão, ele vai lá levantar sua perna e resolver seu problema. Né? O ser humano consegue segurar a vontade de ir no banheiro até chegar em casa. Tá? Então o ser humano tem vontade, diferente de todo o resto. É isso que nos diferencia, certo? A inteligência e a vontade. O anjo ter aparência humana significa que o anjo tem algo de próprio do ser humano, que é a inteligência e a vontade. Os anjos eles são inteligentes, muito mais inteligentes que os seres humanos, e eles têm vontade, uma vontade muito mais forte do que a dos seres humanos. Por quê? Porque eles têm asas. Se eles têm asas, significa que eles conseguem ir onde o ser humano não consegue ir. Eles têm inteligência e vontade como nós, mas nós não voamos. Certo? Até Santos Dumont nascer. Não é? Mas nós não voávamos. Os anjos eles voam naturalmente, significa que os anjos eles conseguem ir onde os homens não conseguem. Eles conseguem atingir alturas que os seres humanos são incapazes de atingir. Certo? Naturalmente. Significa que a inteligência dos anjos é superior à nossa. Nós precisamos de raciocínio, de imagens, de coisas que alimentem os nossos sentidos para que a gente compreenda a verdade. Os anjos não precisam de nada disso. Eles intuem uma verdade na medida em que eles estão diante daquela verdade. Certo? E aí, se a gente entende isso, a gente entende por que o anjo Gabriel fez uma saudação à Virgem Maria no Evangelho de São Lucas. Por quê? Se o anjo nunca tinha saudado ninguém, né? É uma saudação inédita nas Sagradas Escrituras. Quando o anjo Gabriel chega e vê a Virgem Maria, o que ele diz? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque quando o anjo ele viu a Virgem Maria, ele automaticamente percebeu a grandeza da alma daquela mulher. A inteligência do anjo não precisou de analogias, igual a gente precisa. Né? A gente precisa desse texto da Sagrada Escritura, a gente precisa de interpretações de santos e fica aquele negócio para a gente entender qual é a grandeza da Virgem Maria. Grandeza que ela queria esconder, ela queria disfarçar, ela não queria, né, por humildade. Né? Deus olhou a humildade de sua serva. Mas mesmo assim, os evangelistas, né, o Espírito Santo falou, não vamos esconder não. O que a gente puder falar aqui para o benefício da humanidade, nós vamos falar sim, certo? Mas os anjos não precisavam desse raciocínio, desse esforço, não. Ele viu a Virgem Maria, ficou espantado com a grandeza daquela mulher e não conseguiu dizer a mensagem divina antes de saudar a grandeza de Deus daquela alma. Ave cheia de graça. O anjo intuiu aquela verdade, certo?
Então os anjos, eles têm inteligência superior. E a vontade também é superior. Não é? Porque quando a gente fala, né, da queda dos anjos, é uma coisa que a gente só sabe a partir das pequenas aparições dos demônios nas Sagradas Escrituras e da interpretação que os teólogos têm se esforçado para dar para nós, né, essas interpretações ao longo dos séculos. Mas nós não sabemos exatamente como tudo se deu. O que nós sabemos é que a vontade dos anjos é tão forte que se um anjo decide rejeitar a Deus, ele não volta atrás. Certo? A vontade dos anjos, ela é mais forte do que a dos seres humanos. A gente ainda se arrepende, a gente às vezes faz uma coisa sem saber direito, né? Comete um erro ali, mas que não é tão grave porque a gente não tinha consciência plena das coisas, né? Etc. Nós temos vontade, mas nossa vontade é fraca em relação à vontade dos anjos. Beleza, por isso que os anjos têm asas. E porque esses querubins especificamente têm 4 asas, porque a superioridade dos anjos abarca todas as possibilidades. É o número 4, certo? São 2 pares de asas, são 4 asas. Inclusive asas que apontam para o alto e asas que cobrem o seu corpo, que mostram que a grandeza dos anjos está focada, está direcionada para o alto. E não está revelando quem eles são propriamente, está escondendo o corpo deles. Quer dizer, não é para benefício próprio, não são eles que devem ser adorados, isso é interessante, mas Deus. Certo? Esse é o sentido também dessas asas. Uma coisa interessantíssima desse texto, desde a primeira vez que eu li, eu fiquei focado nisso, né? Cada um, aqui ó, as asas tocavam uma a outra, ao andarem, não se voltavam, cada um andava para frente. E aí lá na frente ele diz que eles iam pelo mesmo caminho também, mas quer dizer que eles nunca andam para trás, eles só andam para frente. Se eles quiserem voltar para o ponto de onde eles estavam, eles têm que continuar andando para frente, dar uma volta e chegar lá, porque eles nunca andam para trás. Quer dizer, os anjos, eles nunca voltam atrás nas suas decisões. A vontade deles é extremamente firme e decisiva, certo? Por isso que Satanás não se arrepende. Por isso que não existe perdão para Satanás. Porque ele não quer. Porque ele não volta atrás. Certo? Não tem jeito. E assim são todos os anjos. Todos os anjos. Não significa que o anjo ele anda igual um robô, né? Que não tem a função de dar ré. Significa que eles nunca voltam atrás nas suas decisões. E por que esses rostos? Né? A gente está acostumado a ver nas artes recentes, né? Recentes assim, não são contemporâneas a gente, mas as artes mais próximas de nós. Os animais separados, né? O leão, o boi, o homem, a águia, até associados aos evangelistas. Agora, um bicho só, com esses 4 rostos, não são nem 4 cabeças, digamos assim, mas 4 rostos, é um negócio que salta os nossos olhos, né? Deixa a gente assustado. Tá, rosto humano, o da frente, ligado a aquilo que é próprio do ser humano, certo? Inteligência e vontade. Mas não só isso. Qual é a parte do corpo que faz com que nós reconheçamos outras pessoas? O rosto. A gente pode ver uma pessoa de lado, de costas, né? Pode ver só uma mão, um pé, a gente pode confundir as pessoas. Mas se a gente olha o rosto, aí a gente reconhece. Né? Ou diz que não conhece. É pelo rosto. O rosto, ele é o resumo da persona, da personalidade do sujeito, da individualidade do sujeito. Né? É muito interessante. Né? Recentemente eu vi uns reels no Instagram de brasileiros que se parecem com atores de Hollywood. Um negócio engraçadíssimo de assistir. Por quê? Né? Claro, aquelas pessoas ali são pessoais, são individuais. Né? Não quer dizer que são irmãos perdidos ou até a reencarnação. Como é que é a reencarnação de Will Smith se o cara está vivo? Né? De Jack Chan. Né? Não é só porque parece que vai ser uma reencarnação. Né? Mas por que é engraçado? Porque que aquele sujeito pessoal, individual, que carrega consigo já um estereótipo, porque é um brasileiro, a gente já sabe, se é brasileiro já tem algumas coisas ali que a gente reconhece, não é? Na gente, certo?
mas ele se parece muito com o famoso lá de Hollywood, não sei o quê. E aí fica engraçado, porque é uma pessoa que parece com outra, tá? Não é o mesmo sujeito. Se fosse o mesmo sujeito, como tem as propagandas da Shopee feita pelo Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, que é acho que Terry Crews, não sei se é esse o nome dele, né? Tem uma certa graça, porque a gente lembra do personagem, mas é o mesmo sujeito. Se fosse um exatamente igual, muito parecido, mas que fosse diferente, a graça é outra, porque a gente sabe que é uma outra pessoa. Existe uma individualidade no rosto do sujeito, por mais que se pareça com o outro, certo? Significa que se o anjo tem rosto humano, o anjo ele tem individualidade. O anjo tem personalidade. Isso é muito legal. Saber que os anjos eles têm personalidade, eles têm individualidade, como seres humanos. Então cada anjo no céu tem uma individualidade. Cada anjo no céu tem uma personalidade diferente do outro. Isso é muito legal da gente imaginar que nós temos anjo da guarda e que o nosso anjo da guarda não é um soldado, um autômato, né? Do exército ali, tudo igualzinho, os robôs ali do filme, né? Inteligência artificial também. Não. Eles têm personalidade, eles têm individualidade. São sujeitos diferentes uns dos outros, porque eles têm rosto humano. Tá? Beleza. E os outros rostos? Do lado direito, o rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de touro. E um rosto de águia. Que não diz se é atrás, né, ou se é acima. Os lados direito e esquerdo, eles também são simbólicos. Tá? Para a gente entender, vamos para período medieval. Como que os soldados se portavam? Com espada do lado direito e escudo do lado esquerdo. A destra e a sinistra. Tá? Então a espada do lado direito é o ataque. O escudo do lado esquerdo é a defesa, a sinistra. Há uma perversão quando a mão esquerda começa a atacar. Entendeu? Quando a gente diz, né, que a esquerda, né, o lado esquerdo, a mão esquerda de Deus, né, tem até essas referências, assim, claro que não é, né, Satanás não é a mão esquerda de Deus, mas tem até livro, assim, né, para dizer esse tipo de coisa. Por quê? Existe uma perversão quando a sinistra quer agir como a destra. É a destra que ataca, é a espada. E, gente, pelo amor de Deus, isso pode ter sido causa de preconceito aos canhotos em algum tempo para algumas pessoas? Pode, mas para nós não é, né? É claro que não tem nada a ver, né? A pessoa ser canhoto ou destro, não tem nada a ver. Significa que a destra era usada para portar a espada e a sinistra era usada para portar o escudo. O que quer dizer? Um é o ataque e outro é a defesa. Acabou, tá? Se você é canhoto, não se sinta, né, mal porque você usa a sinistra para escrever. Não tem nada a ver, tá? É só uma questão simbólica. E aí, por que o rosto direito é de leão? Porque o ataque dos anjos é feroz como o ataque de leão. É um ataque que não permite rival. Não permite rival. O leão, ele é único, certo? No bando só tem um leão, só tem um chefe. E a defesa é como de touro. A defesa do anjo, ela é pacífica, porque um touro, ele não é um bicho tão feroz quanto um leão, certo? Mas é eficaz. O touro tem chifres. A defesa do touro é eficaz, certo? Além, é pesada, é firme, certo? E a águia? Onde é que está essa águia? O rosto de águia. Ou está em cima, ou está atrás, certo? Mas para dizer que os anjos, eles enxergam além, que os olhos de águia são uma das lentes mais poderosas da natureza, que enxergam a distâncias, né, distâncias muito longas, muito extensas. E esse rosto de águia ou está olhando para trás para saber tudo que vem antes do anjo, para o anjo se antecipar à ação do adversário, ou está apontado para o alto para enxergar Deus de forma plena, de forma perfeita. Fala sério se esse negócio não é bonito. Isso é bonito demais. Ah, e o pé de bezerro? O que quer dizer? Que um homem com pé redondo, né, a gente já pensa logo besteira. Tá, mas tudo bem, o tentador ele era anjo também, né? Só é pervertido.
Só foi animalizado. A gente pode entrar nisso depois, né? Quando a gente pegar aí algum demônio aparecendo aqui na Sagrada Escritura. Mas por que os querubins eles têm pés de bezerro? Interessante, não é pé de boi, já é de bezerro. O bezerro é um filhote de boi. O bezerro, ele já nasce com pés fortes. Quer dizer, ele acabou de nascer e já consegue ficar de pé. Qual é o ser humano que consegue ficar de pé logo assim que nasce? Nenhum. Todos não têm força nos membros. Depois de alguns meses começam a engatinhar. Depois começam a conseguir ficar de pé, se equilibrando com a maior dificuldade do mundo. E aí vai andando, a gente vai ajudando, até que de repente um momento mágico acontece. A criança começa a andar. E é um evento, todo mundo acha legal e conta para os parentes. O fulano começou a andar e tal, não sei o que, deixa eu ver, pronto. Né? O ser humano conseguiu ficar de pé. O ser humano conseguiu atingir aquilo que é próprio do ser humano. Ficar de pé. Certo? Mas um bezerro não precisa de nada disso. Ele nasce e fica de pé. Quer dizer, o pé é símbolo da alma. A gente já falou disso aqui, né? Lá no Êxodo, Moisés tinha a sandália dos pés, beleza. Os pés são símbolo daquilo que toca a realidade, certo? Quer dizer, da alma. A alma dos anjos, a experiência dos anjos com o mundo transcendente, com o divino, é firme. Não tropeça, não vacila, não é fraca como a dos homens. É forte e resistente como a de um bezerro, que ao nascer, quer dizer, desde quando foram criados, já tinham essa força em si. Já tinham essa força de alma para aderirem à vontade de Deus ou rejeitarem. Com força, sem dúvidas. E de bronze, de um material reluzente, precioso, de um metal. Não é só firme como um animal, né? Como o pé de um bezerro qualquer, mas é um pé de bronze que reluz, certo? Que tem a resistência do bronze. Tá, é isso. Adiante, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o texto para comentar, porque senão vai ficar muito longo a nossa aula, que já tem 42 minutos, e o meu tempo hoje está curto, tá? Para gravar. Depois disso, o profeta ele descreve 4 rodas. 4 rodas que estavam ali próximas dos anjos, certo? Adiante e ladeada, né? Os anjos estavam ladeando essas rodas e ao mesmo tempo a roda estava um pouco à frente. Então, se tem 4 anjos, as rodas estavam um pouco à frente. 4 rodas. Rodas feitas de crisólito, que brilhavam como crisólito. Vou mandar lá no grupo, certo? A imagem do crisólito, que é uma pedra, um cristal esverdeado, certo? Tem um verde bonito, né? Um verde próximo ali, eu não sei esses tons de cores corretamente, mas eu imagino que é próximo de um verde água, tá? E que essas rodas, os eixos das rodas eram cheios de olhos. E lá pelas tantas tem um versículo que diz que parecia que as rodas estavam dentro uma da outra. Aí dá um bug na cabeça da gente, né? Peraí, as rodas estavam do lado dos anjos, estavam à frente dos anjos, ou estavam dentro uma da outra? Que negócio é esse, Ezequiel? É porque essas rodas, elas são realmente confusas, tá? Apesar de estarem revelando algo, elas ainda são confusas em si mesmas. Estando dentro uma da outra, parecia que estava no centro, certo? E os anjos estavam ladeando. Vão construindo essa imagem na medida que ele vai falando as coisas que tem aqui, tá? Vão construindo. Porque aqui é a imagem do mundo. Ezequiel está tendo a imagem, a visão do mundo. Se essas rodas, elas estão dentro uma da outra, e aqui eu não estou sozinho, né? Tem artes que pintam as rodas desse jeito, certo? Elas dentro uma da outra, elas simbolizam aquilo que na época de Ezequiel já estava sendo construído como imagem popular, certo? E antes ainda de Ezequiel já se enxergava. São as esferas planetárias, representadas pela esfera armilar, tá? A esfera armilar é um instrumento que, eu dei uma pesquisada, remonta ao século VI a.C., a época de Ezequiel.
há indícios de que, acho que Anaximandro, um desses caras aí, tenha criado a primeira esfera armilar, que é uma esfera, né, com armilas, com braceletes, com argolas e com a Terra no centro, certo? Hoje a gente usa a esfera armilar para dizer que o Sol está no centro e o restante está em torno, mas enfim, é o mesmo instrumento usado para pesquisas astronômicas e até para navegações. E ela tem 4 armilas, 4 braceletes, 4 anéis, para mostrar o meridiano, o equador e outras 2 aí que eu me esqueci agora. Em todos os casos, essa esfera armilar, ela mostra o eixo do mundo, tá? Ela mostra o eixo do mundo, as coisas que giram em torno do que está no centro, que na época acreditava-se que era a Terra, tá? E se nós formos olhar o modo como os medievais enxergavam o mundo, certo? Também tem imagem lá no grupo. Acima da Terra, aqui está a Terra, certo? Existiam outras esferas que são as esferas dos planetas. A Lua e o Sol inclusos aqui, tá? Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Acima de Saturno estavam as estrelas e acima das estrelas, Deus, que cobria tudo, certo? Então imagine Deus e aí no centro, né, um círculo, criado o mundo material com as estrelas, depois a esfera de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e a Terra, tá? Imagine aí. Quando o profeta diz que essas rodas estavam no meio dos anjos, parecendo que estavam uma dentro da outra, ele está falando do eixo do mundo, certo? E esse eixo do mundo, ele é ladeado pelos querubins, quer dizer, a ação divina, através dos anjos, governa o cosmos, certo? Há teorias de teólogos que dizem que as forças cósmicas são movidas pelos anjos, né? Como se hierarquias angélicas fossem responsáveis pelo movimento de rotação e translação, tá? Mas interessante, as rodas elas giravam e iam para frente, mas também não retrocediam. Quer dizer, ela gira e ela acaba retornando para o seu eixo anterior, né? Mas ela não vai para trás, ela só vai para frente. Quer dizer, o mundo ele também está girando, os ciclos da natureza eles se repetem a cada ano, né? As estações, etc. Mas ele nunca retrocede. O mundo está sempre andando para frente. Quer dizer, a história humana está sempre andando para frente, certo? Nunca retrocede. Uma imagem disso é o avanço tecnológico, né? O avanço de pesquisas científicas, como cada vez existem mais recursos para se descobrir coisas, certo? Mas não está falando só disso, né? Está falando que a história humana está sempre indo para frente, nunca retrocede. E acima dos anjos e dessa esfera existe o que? Uma abóbada. Gente, isso aqui é a imagem de uma catedral. Uma catedral medieval, uma catedral gótica, românica. Isso é belíssimo de se imaginar. Tá? O que é a abóbada? A abóbada é uma meia esfera, certo? Uma meia esfera acima. A gente olhando de baixo, né, dessa meia esfera, a abóbada. E essa abóbada é feita de cristal. Acima da abóbada existe um trono feito de safira. O cristal é transparente, certo? Branco ali, meio transparente. E o trono está acima da abóbada. O trono é feito de safira. A safira, ela é mais encontrada sendo azul, certo? Mas existem várias cores de safira. A mais popular, mais conhecida é a safira azul, tá? Então, um trono feito de safira. E nesse trono havia um ser com aspecto humano, mas com o corpo todo em chamas. O profeta não sabia dizer se ele estava vestido de âmbar ou de fogo. Envolto com uma faixa como se fosse um arco-íris. Aqui nós temos a imagem da Trindade, certo? Porque Deus está acima da abóbada, da esfera das estrelas. Está acima do mundo, ele abarca tudo, certo? E como é que é essa figura de Deus? O corpo está em chamas, como âmbar, está vestido de âmbar, flamejante, e envolto com a faixa parecendo o arco-íris. Quando a gente olha para o Apocalipse, né, Apocalipse 12, quando a gente for chegar lá, eu nem vou tocar no assunto, só vou deixar esse spoiler.
a gente vai se lembrar dessa imagem aqui, tá? Mas então, um homem vestido de glória, de esplendor, de chamas, de âmbar, brilhante como fogo, porque é dele que sai a luz, dele que sai o calor, certo? É dele que saem as propriedades do fogo. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo consome, o fogo purifica. É dele que saem todas essas coisas. A luz, o calor, o consumir e o purificar. Tudo são atributos de Deus. E envoltos numa faixa do arco-íris, porque o arco-íris é aquele que aparece ou antes ou depois de uma chuva, né? Tempo nublado e tal, poucos de raios de sol fazem o fenômeno do arco-íris. Mas como que Deus falou para o ser humano quando colocou o arco-íris? O que ele falou para o ser humano quando colocou o arco-íris no mundo? É para se lembrarem de sua aliança. Essa aliança está na sua cintura. O que cingem os rins de Deus é a aliança. Que negócio magnífico, né? O que cinge os rins, o que faz com que Deus esteja em alerta o tempo todo é a sua aliança com os homens, a aliança que ele fez com os homens. Ele não coloca essa aliança no dedo, ele coloca na cintura para cingir os seus rins, para deixar ele em estado de alerta. Não é? Beleza. Por que a Trindade? Porque depois aparece um homem vestido de linho. É ele que entrega o rolo para o profeta. A roupa, o vestir-se de linho é a roupa de um sacerdote. Tá? Lá no livro do Êxodo. O sacerdote se vestia de linho. É o que entrega o rolo. É o que marca a fronte das pessoas lá na frente. Certo? É Deus Filho. E a roda, o que é? Além de ser a estrutura do cosmos, além de ser a estrutura do mundo, essa roda cheia de olhos, essa roda feita de crisólito, essa roda que vai para frente e não vai para trás, essa roda é o Espírito Santo. Ah, meu Deus, ó heresia. Não estou falando que é, tá? Estou falando que serve de imagem. Deus Pai sentado no trono de safira, o Espírito, né, envolto em chamas e relâmpagos, que são essas rodas, e o Filho, o sacerdote vestido de linho que entrega o rolo para o profeta. Deus Filho que marca a fronte das pessoas com o tav, tá? Beleza. Né? Ah, tá. Uma coisa interessante, né? A aparência do homem que está sentado no trono é uma aparência de Adão. É o que está no texto hebraico. Né? A aparência de homem, tudo bem. A palavra Adão é usada para designar a humanidade, para designar o ser humano, tá? Mas é impossível a gente não se lembrar, né, do primeiro Adão da Sagrada Escritura, certo? Que é o que nós chamamos de Adão, o homem, o primeiro homem, certo? A aparência de Adão significa que Adão foi criado à imagem e semelhança desse original, e não o contrário, certo? Beleza. No capítulo 9, deixa eu ver aqui uma coisa, porque nossa aula já está gigante e algumas coisas eu não posso deixar passar. Certo, antes do capítulo 9. No capítulo 8 tem um momento em que Deus está falando com o profeta e Deus usa uma expressão que só reafirma aquilo que eu tenho falado lá atrás. Que eu falei exclusivamente na aula sobre Cântico dos Cânticos. O Espírito me levou então entre a terra e o céu. O homem pegou Ezequiel pelos cabelos e levou entre a terra e o céu. Olha só, está lá nas esferas, está lá nas rodas. E, em visões divinas, levou-me a Jerusalém, até a entrada da porta interna voltada para o norte, lá onde estava instalado o ídolo do ciúme. O ídolo do ciúme. Quer dizer o quê? É o Deus dos ciúmes? É claro que não. Mas o ídolo que causou ciúmes em Deus, no Deus ciumento do Decálogo, né? Do Deus zeloso. O ídolo do ciúme é o que está causando ciúmes em Deus. É o ídolo que foi colocado lá em Jerusalém, na casa dele. Certo? Só para corroborar essa questão aí. Tá, aí agora no capítulo 9, existe uma visão em que Deus manda o homem vestido de linho marcar as pessoas com um tav, certo? Em algumas traduções vai estar tal, ou em outras vai estar cruz, como na da Ave Maria vai estar uma cruz. Por quê? Ah, uma cruz é símbolo de Jesus e tal. É claro que é uma referência a Jesus Cristo. Mas o tav é uma letra hebraica, a última letra... É a última? Acho que é. Eu acho que é. Não tenho certeza mais.
Enfim, o que importa é que é uma letra hebraica. E a sua grafia antiga era como um X, tá? Podemos dizer uma cruz? Tudo bem, mas era assim, certo? O Tav. Hoje a grafia do Tav é diferente, certo? E não é um tal grego, tá? Não é um tal grego. Em algumas traduções está tal, mas é Tav, certo? A letra hebraica. E aí o homem vestido de linho marcou na fronte aqueles, né? Aqui, ó, marca com tal, capítulo 9, versículo 4. Marca com um tav na testa os homens que gemem e suspiram por causa de todas as abominações que nela se praticam. Então, os homens fiéis a Deus, os que não estão gostando dessa idolatria, quem não está pecando com adultério espiritual, certo? Marca com um tav na testa. E esses não pesarão a ira divina sobre esses. No Apocalipse tem algo parecido, tá? Mas o que acontece conosco quando nós somos batizados? E quando nós recebemos o sacramento do crisma? Nossa fronte é marcada com uma cruz, com um tav, certo? Marcado com óleo. O sacerdote passa o óleo na nossa fronte, passa o óleo no nosso peito, e no crisma nós recebemos de novo o óleo na fronte, para dizer que nós estamos marcados por Deus. Para dizer que no dia da ira, o anjo olhará para nós e verá a marca divina. Então Deus pedirá contas da nossa fé. Deus pedirá contas. Fé que não é morta, claro. A fé é uma atitude, certo? Fé não é opinião. Por isso que a gente diz que fé sem obras é morta, né? São Tiago diz que fé sem obras é morta. Porque a fé é uma atitude, é um comportamento. Então Deus pedirá contas da nossa fé. E nós seremos aliviados da purificação dolorosa com essa marca? Ou nós seremos jogados no fogo da hiena, onde haverá choro e ranger de dentes, mesmo estando com essa marca? Tá? Porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Não disse somente quem for batizado, né? Não é só quem está com a marca. Tá? Estar com a marca é um dos pré-requisitos. Que também não significa que os que morreram sem o batismo não foram salvos, porque existe o batismo de intenção, quando os pais vão batizar a criança, né, a criança morre sem o batismo. E aí? Mas já ia batizar, o batismo de intenção. Tem o batismo de desejo, né, os mártires que morreram sem o batismo, mas morreram em nome de Cristo, eles receberam o batismo de sangue. Né? Enfim, né? E aí tem também a ação divina que transcende a compreensão humana. A gente não tem como dizer. A gente sabe que para nós existe o pré-requisito que é esse, certo? Mas para Deus, Ele que sabe, né? O que Ele faz e o que Ele deixa de fazer. A gente não tem como ter dimensão do que é a ação divina. A gente tem como ter dimensão do que é o que Deus colocou para nós fazermos, certo? Que é crer e ser batizado. E não é somente crer com uma opinião, não é somente aderir a uma ideia. Isso é crença, tá? Isso é opinião, isso pode ser até ideologia, mas fé, ela é uma atitude, certo? É um comportamento, é uma ação, onde eu ajo de acordo à minha fé. Beleza. Depois a gente pode voltar nesse assunto e esmiuçar melhor. Mas existe essa questão da marca, que é muito interessante. Certo? Beleza. Capítulo 14 também tem algo muito interessante, que é o juízo contra o pecado. Deus diz assim: se uma terra pecar contra mim, cometendo uma infidelidade, estenderei minha mão contra ela e lhe cortarei o suprimento de pão. Enviarei a fome e eliminarei homens e animais. Tá, a infidelidade a gente já sabe que tipo de infidelidade é essa. Mesmo que no meio dela estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, somente salvaria a própria vida por causa de sua justiça. E ele repete isso mais 3 vezes, falando que vai mandar a fome, né, vai cortar o suprimento de pão, manda a espada, manda a peste, manda animais ferozes. E aí ele repete, se tivessem Noé, Daniel e Jó, salvaria só esses 3. Nem os filhos deles eu não ia salvar, por causa da infidelidade do povo. Quer dizer,
Quando nós cometemos uma infidelidade, quando nós cometemos um pecado de idolatria, uma espécie de adultério espiritual, seja essa idolatria expressa, literal, num culto pagão, certo? Ou seja, uma idolatria velada, quando nós colocamos bens materiais no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, projetos no lugar de Deus, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está pecando por idolatria, o que nos salva? O que impede a ira divina? E essa ira divina para nós hoje não é mais nesse mundo, tá? A gente sabe que o castigo de Deus não é tanto nesse mundo, certo? As provações que nos acontecem, a gente já viu lá no livro de Jó o que significam, certo? A punição será pós-mortem, certo? O que nos tira? Noé, Daniel e Jó. Noé, o repouso, é a inocência original. A gente já viu isso lá no livro do Gênesis. Daniel, o juízo, certo? Deus é juiz, significado de Daniel, a gente vai ver depois do livro de Ezequiel. Mas, de antemão, né, Daniel já tinha fama aqui nessa época, tá? É o profeta que anuncia o juízo de Deus. Ter consciência desse juízo, certo? Buscar o arrependimento, buscar a reconciliação, tá? E Jó, a paciência de Jó, a inimizade entre Jó e os maus pensamentos e as ideias negativas acerca de Deus. É essa mentalidade que vai nos tirar da idolatria, certo? Temos um pouco de Noé, um pouco da inocência original, temos um pouco de Daniel, do juízo de Deus, a ciência acerca do juízo de Deus, certo? A ciência acerca da misericórdia e da justiça. E Jó, a inimizade contra o tentador e contra os maus pensamentos acerca de Deus. Qual é o tipo de mau pensamento que a gente precisa ser Jó para poder enfrentar? Deus não vai me perdoar. O que eu fiz não tem perdão. Eu não posso mais ir para a igreja, né? O que me corta o coração, de verdade mesmo, vou falar aqui com vocês, é ver pessoas que se afastam da igreja, não porque, sei lá, porque tem uma opinião diferente, ou sei lá, mudou de religião, não, mas elas cometeram um pecado público, e aí para não caírem na língua do povo, como já cai, né? Elas preferem não ir mais para a igreja. Porque antes era exemplo, agora não é mais. Meu Deus, isso me deixa maluco, né? Como uma pessoa pode pensar isso? Mas é culpa nossa, é culpa da gente que está na igreja. Porque a gente fala mal de quem está do lado de fora. E aí quando alguém do nosso meio está na mesma situação de quem está fora, ela pensa, eu vou ser o assunto da vez. Então eu não quero estar lá. Porque as pessoas vão me olhar torto. Porque eu olhava torto para quem estava do lado de fora antes. Isso é um negócio que é um pensamento de Jó. É um pensamento dos amigos de Jó, né? Que a gente precisa usar o Jó para combater esse tipo de pensamento. Tá? Ah, como é que a gente combate isso? Gente, quem está do lado de fora da igreja, a gente vai julgar, a gente precisa julgar, a gente não deve julgar. Com a mesma medida com que medirdes, também sereis medidos. Se a gente julga quem está do lado de fora, lembra que Deus vai julgar a gente também. Mas então eu não posso combater o pecado? É claro que a gente tem que falar contra o pecado, ensinar as pessoas a lutarem contra o pecado. Mas a luta contra o pecado não deve estar atrelada à fofoca contra os pecadores. Não é? Pelo amor de Deus. Não é? É só um desabafo, porque é uma indignação que eu tenho. Certo? Mas enfim. Não é? Então Deus fala que quando nós pecamos por idolatria, por infidelidade, quando nós temos realmente, né, essa idolatria, Ele vai cortar o suprimento de pão. Quer dizer, a sua graça santificante vai se afastar de nós. A graça atual não, porque nós precisamos ter Noé, Daniel e Jó. E a graça atual, ela abarca tudo isso. Nos dá forças para restaurarmos esse Noé, esse Daniel, esse Jó dentro de nós, tá? Mas a graça santificante, que é uma graça superior, a graça que nos torna santos, digamos assim, ela vai se afastando. É o pão, certo? O pão de Deus vai se afastando, tá? Aí a gente se afasta da comunhão também, a gente precisa se confessar para restituir a graça para voltar, não é? A comungar, certo? E aí vem os outros flagelos que, se não tivermos olhos atentos, nos levarão à condenação eterna. Mas se tivermos olhos atentos para restaurar o Noé,
o Daniel e o Jó dentro de nós, a inocência original, a ciência acerca da justiça divina e a inimizade contra os pensamentos negativos acerca de Deus, aí Deus vem restituindo tudo. Não é? Só para finalizar, porque nossa aula já passou de 1 hora e o meu tempo está curto mesmo. Né? Eu queria que nossa aula passasse mesmo, 1h30, a gente falando aqui livremente, mas é porque eu preciso parar. Tá? Vou falar aqui rapidamente sobre o capítulo 16. O capítulo 16, né, depois, quem não leu aí, leia pelo menos até o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 43. Tá? Ele também reafirma o que foi dito lá no livro do Cântico dos Cânticos. Se tem alguém que não gosta dessa linguagem, né, do Cânticos, então também não pode ler Ezequiel 16. Porque Deus faz uma comparação de Jerusalém e uma comparação mais explícita, tá? Porque lá está velada, né, em cânticos nupciais, mas aqui está mais explícito. Deus está falando que Jerusalém era uma moça que nasceu assim, assim, assado, certo? E quando ela chegou na idade, né, de virar mulher, quando, né, é interessante, eu vou ler aqui, versículo 6. Então eu passei junto de ti e vi que te revolvias o próprio sangue. Não é isso. Tá ficando moça, né? Beleza. E eu te disse, enquanto jazias em teu sangue, vive. Eu te fiz crescer exuberante, qual planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste, entrando na puberdade. Teus seios se formaram e os cabelos cresceram. Mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi o manto sobre ti para cobrir tua nudez. Deus fez isso com Jerusalém, tá? Deus está falando que Jerusalém, está mostrando como Jerusalém nasceu, certo? Filha de pagãos, digamos assim, certo? Nasceu e não foi cuidada. Quando estava na maturidade, Deus veio e cobriu Jerusalém. Quando estava na plenitude dos tempos antigos, podemos dizer assim, Deus se revelou. Deus veio e cobriu a nudez de Jerusalém. É evidente o que Deus fez com esse povo desde a vocação de Abraão até agora. É evidente que Deus está cobrindo realmente a nudez de Jerusalém. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi o manto sobre ti para cobrir tua nudez. Eu te fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo. Né? Tá, aliança lá atrás. Oráculo do Senhor Deus. E passaste a ser minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e te ungi com óleo. Eu te revesti com roupas bordadas. Calcei-te com sandálias de pele fina. Cingi-te com faixa de linho e te cobri de seda. Adornei-te com joias. Pus braceletes nas tuas mãos e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma magnífica coroa na cabeça. Tá, Jerusalém está de fato glorificada por Deus no Antigo Testamento, né? A construção do Templo de Salomão foi o ápice. E aí o que aconteceu? Deus fala lá na frente que ela, mesmo adornada de beleza e de majestade, ela se prostituiu. Ela quis se prostituir com os povos. Quando ela viu a força e a beleza das pinturas dos ídolos, o vigor dos soldados pagãos, ela ficou doida e se prostituiu com eles. Não é? E aí Deus fica pirado com isso. Né? Deus fala de fato contra essa prostituição. E aí, mais uma vez, a ligação, né, desse ato com a idolatria, com o pecado de idolatria que está sendo realizado por Jerusalém. Qual foi a prostituição de Jerusalém? Ela, de fato, adorou outros ídolos. Adorou ídolos, né? Outros deuses, digamos assim. E não reconheceu o que Deus fez com ela. Não esperou que Deus agisse. Não, achou que Deus nos abandonou, então vamos agora, né, cultuar esses deuses aqui porque é mais legal. Certo? É o tipo da pessoa que sai da igreja e vai adorar ídolos porque é mais legal. Porque lá, né, acontece um negócio diferente, né? Paciência, né? Com essas pessoas, né? Fazer o quê? Mas
Olha a idolatria, a prostituição espiritual, o adultério espiritual, certo? E não esperar de Deus, porque Deus, ele às vezes, ele fala através do trovão, né? A gente olha para a vida de um Padre Pio, é claro que é uma trovoada divina, o Padre Pio, mas no ordinário ele fala através da brisa suave, lá do profeta Elias, certo? O maior milagre que acontece na humanidade, dia após dia, é o milagre da transubstanciação do pão em corpo e sangue de Cristo. Mas é um negócio sutil como uma brisa suave. A gente não percebe a grandeza do que está acontecendo ali. Aí de vez em quando, Deus grita com esse milagre, né? Como aconteceu em Lanciano, os milagres eucarísticos, certo? De vez em quando Deus grita, dá um sacode na gente, acorda, povo, sou eu, tá? Mas feliz aquele que acredita sem ter visto. Feliz daquele que, mesmo vendo o pão, sentindo o cheiro, o gosto de pão, tem fé. Toca na chaga de Cristo nessa hora. Tá? Então, é isso. Eu vou aqui ficar nesse ponto e vou deixar para comentar dos capítulos 21 em diante na próxima aula. Certo? Porque, de fato, a gente precisava se deter nesses símbolos, nessas imagens aqui das visões, e que ainda existe muita coisa para a gente meditar a respeito, certo? Vou mandar as imagens todas para vocês lá no grupo, tá? Para a gente visualizar melhor essas coisas. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem por lá, certo? Mas também não deixe de comentar aqui, né, o que vocês estão achando desses vídeos, se vocês gostaram dessa aula. Tá? Não deixe de curtir o vídeo também, porque isso ajuda o canal a crescer, o vídeo ser entregue a outras pessoas. Tá? E se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, não deixe de conferir os links na descrição do vídeo, de entrar no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, é gratuito, certo? Lá a gente conversa mais de perto sobre essas questões e muitas outras questões envolvendo as Sagradas Escrituras. Tá? Que mais? Eu acho que é isso. Tá? Também, se você está chegando agora, não deixe de assistir a primeira aula do Depósito da Fé para compreender qual é a chave de leitura desses livros selecionados aqui, tá bom? Então é isso, agradeço por você ter assistido essa aula, um abraço e até a semana que vem.